Já se começou a desenhar um novo rosto da missão. Muito diferente do passado tipicamente europeu e clerical, a missão tem cada vez mais um rosto sem geografias. Iniciativas muito diversas, muito plurais, que mostram um rosto plural da missão, como por exemplo também exprimiu bem o Padre Antunes da Silva ao falar da missão como diálogo, da missão como testemunho, da missão que parte da hospitalidade. Uma missão com um rosto que começa a ser também muito feminino, começa a ser muito multicolor e muito laical. São desafios para os quais São Paulo já deu algumas respostas, mas que 2000 anos depois mantém uma atualidade extraordinária. Se a missão terá um rosto mais feminino, terá um rosto mais laical e não aquele missionário que era típico do século XVII, XVIII e XIX, será necessário fazer, no momento atual, uma síntese e uma harmonia de todas as forças. Mas a missão terá sempre um rosto mais plural, um rosto mais multicultural e um rosto sem continentes, sem geografia. Um caminho que já não é exclusivo dos padres, dos irmãos e irmãs, mas que hoje assume vários rostos. E como exemplo deste novo caminho da missão, mais feminina e multicolor, encontramos o testemunho da Luísa Matos e da irmã Elizabeth. Estive um mês em Cabo Verde, no mês de agosto. Porque esta escolha? É um bocadinho difícil responder a essa pergunta. Acho que porque me senti chamada, porque pertenço a um movimento de jovens ligados a uma congregação missionária, porque desde que estou nesse movimento sempre ouvi muitos testemunhos de missão e se calhar agora senti que era a altura também de partir. Por exemplo, este verão, muitos grupos, sobretudo grupos de jovens, partiram cá dentro e foram centenas aqueles e aquelas que estiveram a fazer uma missão cá em Portugal, e uma missão em que o anúncio do Evangelho é importante, mas depois também é importante encontrar as pessoas, ir ao encontro dos pequeninos e dos pobres, ao encontro das pessoas que estão mais sós, ao encontro de crianças que se calhar não tiveram a oportunidade de partir com ninguém para férias, de idosos que estão em lares ou que estão bastante isolados em suas casas, e a missão tem estes rostos todos. Que é também a escolha para si deste caminho? Eu acho que foi a força do Espírito Santo, porque o povo conhecia as irmãs missionárias do Espírito Santo, mas o facto de estar junto dos mais pobres, isso incentivou-me mais. E num país fortemente marcado pela guerra como é Angola, então o meu sonho era sempre estar junto dos mais necessitados. A Igreja foi muito missionária numa linha muito clerical e muito masculina. Agora, felizmente, é mais laical, é mais feminina e é mais multicolor. Estes são só alguns exemplos de como a missão não está esgotada, assumindo cada vez mais um rosto sem fronteiras, onde o verbo principal é o dar-se. Por isso, para muitas destas pessoas presentes nas jornadas missionárias que decorreram no passado fim de semana em Fátima, o exemplo de São Paulo continua muito atual. São Paulo é com toda a certeza um modelo de evangelizador, um apaixonado pela ressurreição de Cristo, e todos os missionários devem evangelizar, levar a boa nova, mas com uma convicção muito forte, como São Paulo teve. Sobretudo é para nos dizer que São Paulo não se esgotou o ano passado, porque esse é o risco, é de pensarmos que levamos à exaustão a figura missionária de Paulo e agora o homem fica arrumado para os próximos 300 anos. Não, São Paulo continua a deixar-nos grandes desafios, deixa-nos o seu testemunho, e estas jornadas foram esse exemplo. No final de mais umas jornadas intituladas São Paulo e a paixão pela missão, afirmou-se a necessidade da missão passar pelo diálogo com 4 interlocutores. Tal como Deus dialoga constantemente com a criação e com a humanidade, a Igreja é testemunha desse diálogo e deve dialogar com os interlocutores. E basicamente são 4 que a Igreja atualmente definiu, que é os que procuram a fé, os pobres e marginalizados, os que pertencem a outras culturas, os que pertencem a outras religiões, e depois o diálogo com estes grupos traduz-se em coisas muito concretas. Aos que não têm fé é o anúncio. Aos pobres e marginalizados é tudo uma série de ações na área da justiça, na área da paz, da promoção do desenvolvimento. Aos que pertencem a outras culturas é aquilo que a gente chama a enculturação da fé. Aos que pertencem a outras religiões é o diálogo interreligioso. Portanto, o diálogo é o grande caminho da missão. Vários foram os contributos durante estes 3 dias de encontro,
que apelaram que as paróquias e os movimentos intensifiquem a vivência do guião Outubro Missionário. Aproveitem o curso de Misiologia e ajudem na criação do Observatório da Missão, que pretende acompanhar e observar a atividade missionária realizada tanto por institutos religiosos como pelas dioceses, grupos ou associações. A Diocese do Porto é também um exemplo a seguir, uma vez que fez de 2010 um ano de missão. As próximas jornadas missionárias acontecem nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2010.